Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos a uma maravilhosa aula de história. Estamos aqui no capítulo 5, Revolução Francesa. Eu gostaria que vocês, por favor, acompanhassem essa explicação e pegassem aí, por favor, a apostila de vocês para fazermos alguns comentários e vocês acompanharem o capítulo 5 da Revolução Francesa. Então, no primeiro parágrafo aqui da nossa apostila, ela fala da França, do panorama do século XVIII. Ela fala que em 1774, o rei Luís XVI e sua esposa Maria Antonieta, eles eram monarcas da França, que composta por 28 milhões de habitantes. Então, a Inglaterra já tinha uma monarquia constitucional, que a gente viu isso o capítulo passado, e na França não. Na França nós temos lá o rei absolutista, ou seja, os três poderes reunidos na mão de uma só pessoa. Nós vimos também que a França ela tinha uma sociedade estamental. Então, a sociedade ela era dividida em estamentos, como na Idade Média. Então, no primeiro estamento lá, ele era composto pelo clero, então os representantes da Igreja Católica. No segundo estamento ele era composto pela nobreza, então os nobres faziam parte do segundo estamento. Nesse momento você pode estar visualizando aquela pirâmide, que eu sempre desenho na lousa, aquela pirâmide que a gente sempre fala e faz na lousa, mostrando lá os estamentos, a sociedade da Idade Média. E o terceiro estamento vem lá os camponeses, o restante da população, os plebeus, e nesse espaço encontram-se comerciantes que começaram a ter sucesso no seu trabalho, que são os tais dos burgueses. Essa charge representa muito bem os três estamentos. Então nós temos aqui uma pessoa acorrentada, uma pessoa acorrentada, então tem lá sendo guiado por um nobre, o clero, e lá atrás a gente vê todos os estamentos funcionando nessa charge aqui. Ela é muito, muito bacana de ser analisada. Essa daqui é uma possível questão de prova fácil, tá bom, pessoal? Então, a gente viu na apostila também que as chuvas severas, teve um piripaque no tempo, no clima, que ajudou ao terceiro estado ficar mais revoltado ainda. Então tinham lá secas e chuvas severas. Eles prejudicaram o cultivo do trigo. Então assim, quando falta pão, o povo fica doido, não tem comida. E lá o rei fazendo as suas festas maravilhosas. Então foi isso que deixou as pessoas indignadas de continuarem pagando pesados impostos e os reis lá continuando fazendo suas festas. Parece até algum lugar que a gente conhece, onde a classe dominante faz festa e o povo passa necessidade, certo, meu povo? Então, nós vimos aqui que o terceiro estamento, ele representava 98% da população, Ou seja, ele era a parte mais numerosa. Imagina toda essa gente que está em desagrado e sem comer, o que é capaz de fazer. Foram lá e tomaram mesmo a Bastilha. A Bastilha era um lugar onde pessoas eram presas sem julgamento, eram torturadas e condenadas sem julgamento. Então assim, a Bastilha representava o absolutismo, o poder absoluto do rei. E quando o povo toma a Bastilha, 1789,
eles têm um forte simbolismo, ou seja, o povo acabou com o poder absoluto, né? Isso é muito interessante. Na sua vida acadêmica, você vai ver a expressão chamada sans-culotte. Sans-culotte, também conhecido como povo. Nessa charge você consegue ver culotte é essa calça desse nobre à esquerda aí, tá vendo essa calça meio calção, né? Tipo um short comprido que é preso com elástico, preso com alguma coisa assim embaixo do joelho. Então esse é um traje nobre. E do lado direito nós temos uma pessoa mais simples, são a tal do sans-culotte. Sans quer dizer sem, né? Sem culotte em francês, ou seja, sem essa vestimenta nobre. Isso representa o povo. Então foi o povo que tomou a Bastilha, matou os guardas, fez uma arruaça, tomou o poder da Bastilha, pegou armamento, pegou cartuchos, pegou munição e saiu pela cidade matando todo e qualquer representante da nobreza que via pela frente. O que eu acho interessante, que é para a gente refletir, é que assim, essa tomada da Bastilha, ela é um marco da Idade Contemporânea, ou seja, com a tomada da Bastilha começa a Idade Contemporânea. Então assim, foi o povo que tomou o poder, que não estava satisfeito, mas assim, se a gente for refletir, foi um estado de barbárie, né? Os caras saíram matando todo mundo. Então assim, é interessante a gente refletir que uma coisa tão terrível possa ser um marco na nossa história. Nessa Revolução Francesa, alguns nobres repararam o seguinte: meu Deus, a casa está caindo, né? Eles estão guilhotinando todo mundo, eles estão matando todos os representantes da nobreza. Então assim, os próprios nobres propuseram a abolição dos seus privilégios. Por que eles viram o seguinte: na Inglaterra o rei já tinha feito isso há muito tempo, ou seja, precisava ter uma monarquia parlamentar. Então, o iluminismo fez isso com a Inglaterra e está fazendo isso, está movimentando esses ideais da França, certo, meu povo? Então, nós vemos aí que eles fizeram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi inspirado pelo pensamento iluminista, né? E depois disso, teve a tal da Convenção Nacional. O Luís XVI, que era o rei Luís XVI, ele parecia aceitar essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que transformava todo mundo em ser livre, né? Que todos os franceses eram livres, todos eram iguais, né? Mas o rei tinha uma obtenção, tinha uma ideia escondida. A ideia dele escondida é que ele tinha ele queria ter o apoio de monarquias absolutistas vizinhas para manter o seu poder, mas o seu plano fracassou, né? E aí o rei e sua família foram presos, certo? Maravilhoso. E é isso, pessoal. A República foi instaurada na França, o sistema de governo foi a República. A República, como vocês sabem, em latim res quer dizer coisa do povo, né? Então significa o quê? Que o poder ele emana, ou seja, ele vem do povo, ele é exercido pelo povo, para o povo.
né? Então assim, o representante do povo, ele é o próprio povo que o representa e faz esse poder, exerce esse poder pensando no povo e não neles mesmos, né? Aí você fala assim, opa, peraí, o Brasil também não é uma república? Às vezes a gente vê lá o representante do povo, tal, foi eleito, beleza. Então ele tem que exercer o poder que vem do povo, até aí tudo bem, para o povo e pelo povo. Será que ele representa esse poder para nós do povo ou ele representa o poder para ele mesmo? Então assim, algumas coisinhas não batem com os conceitos, né, meu povo? Maravilhoso, muito bom. Então, aqui na nossa apostila, nós temos os exercícios. Opa, vamos falar desses exercícios aqui. Fala sobre a Assembleia Legislativa, né? Como ocorreu a Assembleia Legislativa, a importância da Declaração dos Direitos do Homem, do Cidadão dentro do contexto da Revolução Francesa. Descreva as diferentes forças políticas que faziam parte da Convenção Nacional. Então, assim, tudo isso você encontra aqui, que eu estou filmando as respostas, tudo, mas você também encontra na sua apostila. E eu gostaria que vocês pesquisassem e respondessem essas questões aí com carinho, tá bom? Uma coisa que eu acho interessante é um comitê revolucionário. Esse comitê revolucionário mostra um período chamado terror, né? Eles tinham medo, os nobres estavam com medo. Opa, bateu um vento aqui. Os nobres tinham medo de ser guilhotinados, né? Então, esse período é o seguinte: quando a pessoa era opositora, né, à República, opositora à liberdade, né? Então eles falam assim, olha, todo mundo é igual, todo mundo é livre, nós temos fraternidade, né? Esses são os princípios da Revolução Francesa. Mas quem era contrário, quem tinha uma opinião contrária, era executado, era guilhotinado também. Então assim, os próprios criadores da Revolução Francesa, eles começaram a guilhotinar os seus opositores. Então assim, achei um contrassenso nesse sentido aí, né? Governo Napoleão Bonaparte. O governo Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte chegou, era um general bastante astuto, aquele baixinho, e ele comandou as tropas e foi tomando visibilidade, e ele era uma pessoa que era vista como capaz de trazer paz e ordem à França. Até que um belo dia, Napoleão Bonaparte fez um plebiscito e teve o título lá de cônsul vitalício, né? Instaurou um código napoleônico e ele passou a ser um rei absolutista com outro nome. Ele não era rei, mas ele passou a ser, ele se autonomeou, ele se autocoroou como rei. E no final das contas, o Napoleão era mais do mesmo. Dominou a França, expandiu seus poderes, e foi até toda a Península Ibérica ele dominou, ele tomou conta ali da Espanha, e quando ele estava chegando em Portugal para terminar de conquistar a Península Ibérica, a família real transferiu a sede de seu governo em 1808 para o Brasil. Mas isso a gente vai ver em outro momento, tá bom, pessoal? Um beijo, fica com Deus. De novo eu te falo, a gente está longe
A gente está longe geograficamente, mas está junto aí de coração virtualmente. Saudade de vocês, beijo, qualquer coisa me chama no Schools, me chama no Teams, me chama me manda um sinal de fumaça, escreve lá no canal, faz o que você quiser para a gente se comunicar. O importante é a gente não deixar de se comunicar, tá bom? Beijo, tchau!